quarto argumento, argumento contra o homem, ou o ad hominem. AD, espacinho, né? HONINEM no final, ad hominem, né? Trata-se de argumento válido apenas contra a pessoa a qual se dirige, né? Então, o argumento contra a pessoa. Só que o detalhe, olha só, eu não posso confundir o ad hominem com o ad personam, né? Pois este último, que é o ad personam, tem caráter desqualificatório. O ad personam faz parte de uma falácia. E falácia nós vamos falar ao final dos argumentos, né? A falácia é desqualificatória, ela é sem provas e ela desqualifica o outro lado. Agora, o ad hominem não é ad persona. O ad hominem, eu pego características da pessoa, eu pego qualidades da pessoa e aí eu utilizo contra ela. Ad hominem é o argumento ad hominem contra ela, né? Então, esse argumento ele não é adequado, nem o ad hominem, nem o ad persona, né? E então, vamos lá. Então, pessoal, este quarto tipo de argumento, tá? O argumento ad hominem, isso acontece muito em discussões de internet, né? Facebook, Instagram, Twitter, acontece muito, né? Mas é mais no Facebook por conta das fotos e por conta de que o Facebook às vezes traz ali um currículo, né? Às vezes você coloca um currículo lá que você trabalhou em tal lugar, fez isso, fez aquilo, que você coloca a sua função, aí a pessoa está discutindo com você num determinado assunto, ela entra na sua questão pessoal, vai lá, lê tudo e volta e fala assim, você professor, você devia saber escrever, você escreveu errado. Vocês já viram isso? É muito comum a pessoa fazer isso, né? Falar que você escreveu errado e você devia saber porque você é professor, ou porque você é advogado, ou porque você é empresário, porque você é empresária, porque você trabalha no judiciário e está escrevendo errado. Às vezes você escreveu errado porque você escreveu rápido ali, bateu uma tecla errada e saiu errado, né? Aí a pessoa vem com o argumento ad hominem, atacando a pessoa. Ad hominem é contra o homem, né? Lembrando que aqui nós não estamos falando de homem, né? Homem e mulher, né? Nós estamos falando da pessoa, mas etimologicamente falando, na origem, na gênese da palavra, o ad hominem, o argumento contra o homem, ou ad persona, né? Tem esta função, contra o homem. Então eu ataco características, ataco atributos da pessoa, né? No ad persona, né, que é que é, vamos dizer assim, um desdobramento do ad hominem, o ad persona, né? Aí o ataque é pessoal, aí eu começo, né? Aí vem injúrias, né? Já vira uma injúria. Como assim injúria, professor? Aí eu faço ataques em relação a cabelo, cor de pele, né? Cabelo, cor de pele, peso, medidas e raça, né? Vira um problema. Vocês entendem? Então esse argumento, esse quarto argumento, o ad hominem, né? Ele é utilizado com muita reserva. O ideal é não usar o ad hominem, tá? Não ir contra a pessoa, trazendo coisas pessoais, né? Agora o ad persona não, aí esse é desqualificatório mesmo, né? Aí atacando a pessoa, né? Seu isso, seu aquilo, você é isso, você é aquilo. Os ataques pessoais, vamos dar um exemplo, isso aí. Atualmente teve aí um ataque aí em relação... Aqui eu não queria falar de política, né? Política é ruim, né? Vamos mudar a política, vamos falar de artistas. Artista é bom, né? Artista é bom, tem que lembrar o artista, né? Mas é comum, né? Os artistas se atacarem aí nas redes sociais por conta de relacionamento, por conta de namoro, por conta de termina o namoro um com o outro. Aí um vem, ao invés de utilizar um argumento por exclusão, um argumento pelo absurdo, um argumento de autoridade, não, entra na seara pessoal, um argumento direto contra a pessoa, um ad hominem, utilizando de características da pessoa, atacando a pessoa, né, com argumentos contra a pessoa, argumentos ad hominem, né? Agora, se for um ad persona, aí não, aí eu entro mais ainda no campo pessoal,
trago questões do campo pessoal na discussão e coloco aquilo na discussão. Argumento ad personam. Vocês estão compreendendo onde eu quero chegar, né, com o argumento ad hominem? Esse argumento não é bem visto, ele não é bom, ele não ele costuma não convencer, tá? Ele tem mais um fator depreciativo. Eu falei que eu não ia falar de política, mas não tem jeito, porque o ad hominem é o que mais existe na política, é atacar pessoalmente o adversário, né? Então o adversário vira para o outro e fala: você é um assassino, um genocida, isso, aquilo, etc e tal, porque você fez assim, assim, assim em relação a determinada situação. Aí o outro vira para o outro e fala assim: porque você é um cachaceiro. Não tem isso? Que presidiário, né? Pessoal, não é bom, né? É um argumento que acontece assim. Por mais que seja verdade isso, qual é o objetivo? Desqualificar o outro lado. Aí desqualificando o outro lado é um bom argumento? Não, não é um bom argumento. Convence? Pode ser verdade, mas não é o argumento que convence. Não convence. Se convencesse, ele não tinha nem voto. Nenhum. Se convencesse, ele não tinha nenhum voto. Mas não convence. O ad hominem, o ad personam, o ataque pessoal contra... Percebeu? Ao invés de falarmos de projetos para o país, para a nação, para a política, né? Ao invés de falarmos de projetos que vai mudar a nossa vida em relação ao combustível, em relação a alimentos, em relação ao trabalho, a criação de empregos, a economia e etc, etc. Esses são os argumentos que convencem. Aí eu posso fazer por exclusão, eu posso fazer pela questão do absurdo, né? Claro e notório, público, claro e notório que se houver uma diminuição no preço do combustível, se houver mais linhas de trem, de metrô, se melhorar o transporte dos alimentos, baixar o custo disso, vai ter um reflexo em toda a sociedade. É lógico, pelo absurdo que é o argumento é aceito, né? Contra fatos não há argumentos. Aí houve uma redução de impostos federais no combustível, houve uma adequação, houve impostos estaduais reduzidos, refletiu no combustível, refletiu em toda a sociedade, houve uma queda de preço, né? Então, contra fatos não há argumento. Agora, o ad hominem ou ad personam, aí não é bacana, né? Por mais que o outro lado seja isso ou seja aquilo, ou tenha um problema de personalidade, ou tenha um problema de caráter, não estou dizendo que tem, não falei isso. Estou dizendo que se isso for verdade, esse argumento ele não é bem visto, né? A pessoa não está esperando isso. A pessoa está esperando que haja uma cordialidade, que haja propostas, que haja um discurso no sentido de que, né, vá me favorecer, me interessar, porque o discurso da política, o discurso da polis é pelo bem comum. Não interessa a vida privada das pessoas. E quando cai nessa seara, quando cai nesse campo pessoal, aí entra no argumento ou ad hominem ou ad personam, que aí é pior, né? O ad hominem é eu falar de forma geral, né, da sua pessoa. Agora, quando eu falo de questões bem pessoais, desqualificando, aí o ad personam, né, que é um desdobramento do ad hominem, né? Não vou dizer que é a mesma coisa, porque nada é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, seriam as mesmas palavras. Então, o ad personam é um desdobramento do ad hominem. É um argumento pior, né? É a desqualificação da pessoa. Nesse sentido, nesses termos, dessa maneira. Então, pessoal, na seara jurídica, no campo jurídico, né? Dentro de uma argumentação jurídica, é muito comum, agora vamos lá, né? É muito comum o ad hominem, aonde? Quando vai se ouvir testemunhas, aí tem um ad hominem, né? Então, né, falou-se em trabalhista, vamos falar de trabalhista, vai ter uma audiência trabalhista, né? Isso é muito comum na trabalhista, porque na trabalhista o peso das testemunhas é muito grande, né? Então, a prova do empregado são testemunhas, e as testemunhas vão ser ouvidas. Antes de começar a ouvir as testemunhas, o juiz pergunta, né,
qualifica as testemunhas. Olha, fulano, quem você é? Nome completo. Tem algum parentesco, algum grau de amizade com a parte aqui, né, que te trouxe? Ah, não, a gente se conhece da empresa e tal, mas não somos amigos, não somos parentes, né? Tranquilo. Aí o outro lado pode contraditar a testemunha dizendo, olha, não é verdade. Eles vivem lá nos corredores, né? Tem uma amizade, são muito amigos, né? Um paga uma cerveja pro outro, para Coca-Cola, eles saem juntos, eles vão juntos para casa, dividem o carro, uma vez em um, outra vez em outro, tal. E eu observei isso daí, estou trazendo essa questão. O juiz pergunta, é verdade, fulano? Aí ele fala, não é verdade não, né? Nada disso, não, jamais, né? Ele mente, né? Mente que nem sente, mas mente, né? Mas aí surgem outras questões, né? Falando de coisas pessoais que envolvem os dois lados. Argumento ad hominem, né? Tratando de questões pessoais para contraditar a testemunha, né? Agora, se eu entrar numa de xingar a testemunha ou falar mal da testemunha, aí já é um ad persona, né? Aí eu saio do campo do ad hominem e entro no campo do ad persona. Como eu disse, é uma extensão, né? Ad persona é uma extensão do ad hominem, né? Então, argumentos contra o homem, né, passam a ser argumentos de coisa mais pessoal para desqualificar, para tirar a testemunha. Aí eu falo que ele usa droga, falo que ele não presta, falo que ele dá problema na empresa, que eles andam juntos, né? Nesse sentido. Ou falo que, né, ele está lá testemunhando, mas ele não é digno de estar testemunhando, até mesmo porque em relação a essa questão houve um roubo na empresa, ele participou, né? São exemplos que acontecem aí no dia a dia, na vida prática, né? Não estou dizendo que é assim. Então, argumento contra o homem ou ad hominem, tá? Né? Lembrando que é aquele argumento que a pessoa usa de características suas, pessoais, contra você, né? E vice-versa. Se você utilizar do ad hominem, aí é você que vai estar fazendo isso. Você vê a pessoa e usa de características dela contra ela. Ok? E ponto final.